O termo ocultismo frequentemente evoca imagens distorcidas pelo cinema e pelo senso comum, como rituais macabros, misticismo superficial ou dogmas de terror. No entanto, a realidade histórica por trás desse universo é muito mais complexa e rigorosa. A palavra deriva do latim occultus, que significa simplesmente escondido ou secreto. O ocultismo não nasceu como uma força antagônica à moral, mas sim como a busca humana pelas leis invisíveis que regem a natureza, a mente e os cosmos. Respostas que as religiões tradicionais muitas vezes proibiam de questionar e que a ciência de cada época ainda não conseguiu decifrar. Durante séculos, filósofos, matemáticos e monarcas dedicaram suas vidas ao estudo dessas tradições, tratadas como conhecimento reservado apenas àqueles dispostos a olhar além da superfície. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer algumas das ideias mais interessantes, bizarras e obscuras do ocultismo. E diante de tradições tão antigas e práticas tão intrigantes, resta um questionamento inevitável. Até que ponto esses conceitos operam apenas no campo da imaginação humana? Ou será que algum deles carregam, no fundo, um vislumbre real de mecanismos ocultos que a nossa lógica convencional ainda não compreende por completo? Fique comigo até o final, pois hoje analisaremos os conceitos que compõem esse vasto panorama, examinando a história e a filosofia por trás de mistérios que atravessam gerações. Signos. Na sociedade contemporânea, a astrologia e os signos do zodíaco foram reduzidos a entretenimento pop, algoritmos de aplicativos e análises casuais de personalidade. No entanto, em sua origem milenar, a astrologia constitui um dos 3 pilares fundamentais das chamadas ciências ocultas clássicas, operando em perfeita simbiose com a alquimia e a magia teúrgica. Ela não era vista como uma superstição, mas sim como a matemática do próprio destino. A base dessa ciência oculta está registrada na Tábua de Esmeralda, um texto hermético atribuído à figura mítica de Hermes Trismegisto, que estabelece o princípio da correspondência. Para os antigos mestres caldeus, egípcios e gregos, os astros não eram corpos celestes inertes vagando pelo vácuo, mas sim os corpos visíveis de inteligências cósmicas superiores. Eles acreditavam que o momento exato do nascimento de um indivíduo funcionava como um carimbo cósmico. A posição do Sol, da Lua e dos planetas em relação às 12 constelações zodíacas determinava não apenas o temperamento da pessoa, mas a inclinação da sua alma e os eventos da sua vida. O cálculo de um mapa astral na antiguidade e na Idade Média exigia conhecimentos profundos de geometria e astronomia observacional. Figuras proeminentes da ciência, como Johannes Kepler e Isaac Newton, estudaram profundamente essas dinâmicas. Além disso, reis, imperadores e papas mantinham astrólogos reais em suas cortes. Eles acreditavam que o macrocosmo, grande universo, e o microcosmo, o ser humano, estavam conectados por uma teia invisível de simpatias e antipatias vibracionais. E compreender os signos era fundamentalmente decifrar as engrenagens ocultas do tempo e a arquitetura geométrica do universo. Mesmerismo. Avançando para as vésperas da Revolução Francesa no século XVIII, encontramos um dos pontos de transição mais intrigantes entre a medicina oficial e o esoterismo, o mesmerismo, desenvolvido pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. Este conceito desafiou os limites da ciência da época ao postular a existência de uma força invisível, fluida e universal que ele batizou de magnetismo animal. Mesmer defendia que todo o universo estava preenchido por um fluido físico infinitamente sutil que conectava todos os corpos celestes, a Terra e os seres vivos. Segundo a sua teoria, a saúde perfeita dependia do fluxo livre e harmonioso desse fluido pelo corpo humano. Quando esse magnetismo sofria um bloqueio ou desequilíbrio, a doença física ou mental se manifestava. Para tratar dos enfermos, Mesmer realizava sessões terapêuticas que pareciam verdadeiros rituais teatrais. Em salas penumbrosas, os pacientes sentavam-se ao redor de grandes tinas de madeira, cheias de água magnetizada, garrafas de vidro e limalha de ferro. Eles seguravam barras de ferro que saíam da tina para receber a carga energética.
enquanto Mesmer entrava vestido longos trajes de seda, tocando os pacientes com uma varinha metálica ou com as próprias mãos para canalizar e redirecionar o fluido. Muitos pacientes entravam em estados de transe profundo, convulsões terapêuticas e crises que, surpreendentemente, resultavam em curas reais de paralisia e dores crônicas. Em 1784, uma comissão real nomeada pelo rei Luís XVI, que incluía o cientista Antoine Lavoisier e o estadista Benjamin Franklin, investigou o mesmerismo e concluiu que o fluido invisível não existia, atribuindo os resultados puramente à imaginação e à sugestão psicológica dos pacientes. No entanto, o mesmerismo não morreu ali. Ele acabou pavimentando o caminho direto para a descoberta científica do hipnotismo moderno e foi profundamente absorvido pelas ordens ocultistas do século XIX. Para os magos e teosofistas, o chamado fluido mesmérico era a explicação prática da própria força vital, a energia astral invisível que os ocultistas alegavam manipular através da vontade e de rituais mágicos. Satanismo. Nenhum tema dentro do panorama ocultista carrega tanto estigma, preconceito e distorção histórica quanto o satanismo. A cultura de massa e o cinema consolidaram a narrativa de que essa prática envolve necessariamente a adoração mística a uma entidade maligna sobrenatural, sacrifícios de animais e a prática do mal pelo mal. A vertente mais influente do mundo foi estabelecida nos Estados Unidos em 1966 por Anton LaVey, que fundou a Igreja de Satã e escreveu a Bíblia Satânica. Para a surpresa de muitos, o satanismo laveiano adota uma postura inteiramente ateísta, materialista e secular. Os praticantes dessa filosofia não acreditam em Deus, no céu, no inferno e, crucialmente, também não acreditam no diabo. Para eles, a figura de Satã não é uma entidade real de chifres e cauda, mas sim um poderoso arquétipo literário e filosófico. Satã, que no hebraico significa o adversário ou acusador, é utilizado como um símbolo de rebeldia contra os dogmas religiosos opressores, de exaltação do pensamento crítico, da ciência, do orgulho e da liberdade individual. A filosofia central do satanismo moderno baseia-se no individualismo e no chamado egoísmo ético. A premissa fundamental é que o ser humano é um animal como qualquer outro e deve ser o seu próprio mestre, transformando-se no único Deus da sua própria vida. Eles rejeitam conceitos de culpa herdada ou submissão a forças externas, pregando o pragmatismo, a autodefesa rigorosa e a busca pelo prazer terreno de forma responsável. Longe de ser um culto focado na destruição gratuita, o satanismo filosófico funciona como uma crítica contundente a estruturas religiosas tradicionais, colocando a razão humana acima de qualquer misticismo. Codex Gigas. No campo dos artefatos arqueológicos e históricos, o Codex Gigas, conhecido mundialmente pelo sombrio apelido de a Bíblia do Diabo, permanece como um dos maiores e mais fascinantes enigmas do período medieval. Criado no início do século XIII no mosteiro benedito de Podlazice, na atual República Tcheca, o manuscrito impressiona imensamente por sua monumentalidade física. Ele possui quase 1 metro de altura, suas páginas foram feitas a partir da pele de mais de 160 animais, estimando-se o uso de jumentos ou bezerros, e seu peso total chega a impressionantes 75 quilos. A lenda que atravessou os séculos afirma que um monge quebrou seus votos monásticos e foi condenado pela ordem, e para salvar a sua vida, ele implorou por clemência e prometeu que se poupassem seus dias, ele escreveria em apenas uma noite um livro monumental que conteria todo o conhecimento humano existente, trazendo glória eterna ao mosteiro. Ao perceber no meio da madrugada que a tarefa era humanamente impossível, o monge teria feito uma prece em direção ao abismo, invocando o anjo caído. Ele ofereceu sua própria alma imortal em troca da conclusão da obra. O demônio teria aceitado o pacto, assinando o livro com o seu próprio retrato. O que realmente perturba a comunidade científica não é um mito, mas os dados paleográficos obtidos por análises forenses modernas. Os peritos que examinaram o Codex Gigas confirmaram que o livro inteiro foi escrito por uma única e mesma pessoa, utilizando exatamente a mesma tinta ferrogálica do início ao fim. O nível de uniformidade e a perfeição caligráfica são tão extremos que os especialistas estimam que, devido ao desgaste físico da mão e à necessidade de precisão, o escriba humano trabalhando sem interrupções levaria entre 20 a 30 anos de esforço contínuo para produzir o volume. A velocidade com que a obra foi criada permanece inexplicável.
Além do mistério de sua confecção, o livro destaca-se por conter na página 290 uma bizarra e colorida ilustração em tamanho total do diabo, retratado com garras, 4 dedos e uma única túnica de arminho, isolada de forma impactante dos restantes dos textos sagrados e históricos que compõem o tomo. Gnosticismo. Para encerrar a nossa lista com uma quebra total de paradigma, é fundamental compreender o gnosticismo. Essa não foi apenas uma heresia religiosa, mas sim uma sofisticada corrente mística, filosófica e esotérica que floresceu nos primeiros séculos da nossa era e que moldou secretamente a base teórica de quase todas as sociedades secretas e ordens ocultistas ocidentais posteriores, desde os Templários até os Rosa Cruzes. Se você já assistiu à famosa franquia de ficção científica Matrix, você compreenderá a estrutura do gnosticismo de maneira instantânea. Os gnósticos propõem uma visão de mundo absolutamente subversiva para a sua época. Eles afirmavam que o universo material em que habitamos não é, de forma alguma, a obra do Deus Supremo, perfeito e benevolente. Para eles, a matéria é inerente, falha e corrompida. O mundo físico teria sido arquitetado por uma divindade menor, ignorante, egoísta e arrogante chamada Demiurgo, muitas vezes identificado pelos gnósticos como um deus do Antigo Testamento. O Demiurgo, junto com seus subordinados, conhecidos como Arcontes, funciona essencialmente como o arquiteto e os agentes da Matrix, criando as leis da física e do tempo para manter a humanidade aprisionada na ilusão material. Segundo a cosmologia gnóstica, os seres humanos carregam trancado dentro de seus corpos físicos uma centelha divina, um fragmento de luz pura que pertence ao verdadeiro Deus Supremo espiritual invisível. No entanto, fomos induzidos ao esquecimento e à amnésia espiritual por este mundo material. E como escapar dessa fortaleza de ilusões? Os gnósticos ensinavam que a salvação não ocorre através da fé cega em dogmas, da submissão às igrejas ou do cumprimento de mandamentos morais. A única libertação possível se dá através da gnose, uma palavra grega que se traduz como conhecimento, mas que significa uma experiência direta, intuitiva e mística da iluminação interior. Através da gnose, o indivíduo se desperta do transe material, rasga o véu da ilusão do demiurgo e descobre que o maior e mais sagrado mistério oculto de todo o universo reside, na verdade, dentro de si mesmo. Como deu para perceber, o ocultismo vai muito além das histórias que a gente costuma ouvir por aí. No fundo, ele é um reflexo da própria busca humana por respostas, misturando história, filosofia e mistérios que desafiam o que a gente considera normal. E olha que tudo que a gente viu hoje é só a pontinha do iceberg. Esse universo ainda guarda milênios de segredos e ordens que a gente mal consegue imaginar. E caso você tenha achado esse tema interessante e queira uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. E caso você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal se for novo por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Seu apoio faz total diferença.